Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o consumo de fibras. Fica comigo até o final porque lá tem uma surpresa especial para vocês. As fibras alimentares são a parte do alimento vegetal que não é digerível. Sendo assim, ela resiste à digestão e à absorção intestinal. Porém, as fibras auxiliam no combate ao colesterol, diabetes, podem auxiliar o coração e contribuem para o funcionamento intestinal adequado. Essa é a principal característica da fibra. Além disso, elas ajudam no controle da glicemia, dos níveis de colesterol e são aliadas do emagrecimento. Os tipos de fibras. Elas podem ser divididas de acordo com a solubilidade. As fibras solúveis apresentam uma elevada capacidade de retenção de água, formando assim uma espécie de gel no trato digestório. Entre as fibras solúveis temos, entre outras, as pectinas, que são fibras estruturais encontradas em frutas e legumes. Já as fibras insolúveis são parte constituinte da estrutura das células vegetais e podem ser encontradas especialmente nas camadas mais externas de cereais integrais, além de verduras e legumes. Benefícios comprovados das fibras. Elas melhoram o trânsito intestinal, porque auxiliam na prevenção e no tratamento de constipação intestinal, auxiliam no controle glicêmico. As fibras solúveis tornam mais lento o processo de absorção dos carboidratos. Com isso, não há picos de glicose e, consequentemente, os picos de insulina não acontecem. Elas contribuem para a perda de peso. As fibras alimentares estimulam a saciedade, pois refeições ricas em fibras são processadas mais lentamente, retardando o esvaziamento do estômago. Então, você sente menos fome, por assim dizer. Ou melhor, você demora um pouco mais para voltar a sentir fome. Auxiliam no controle de colesterol. As fibras também são aliadas do coração. O aumento de consumo de cereais integrais, frutas, vegetais, etc., são, em geral, é uma medida primária recomendada para a redução do risco de doenças cardiovasculares. As fibras também auxiliam o sistema imunológico. Benefícios das fibras em estudo: ajudam a prevenir a hipertensão, ajudam a prevenir as hemorroidas, ajudam a prevenir as úlceras, ajudam a proteger contra o câncer de cólon. Esse em específico é o mecanismo de proteção promovido pelas fibras alimentares insolúveis e solúveis. Em relação ao câncer de cólon, pode estar envolvido com fatores como aumento do trânsito intestinal. Afinal, esse aumento reduziria a exposição e contato de substâncias carcinogênicas com a parede do intestino grosso e a manutenção da população de bactérias intestinais benéficas ao organismo. Acredita-se também que a fermentação de fibras solúveis pelas bactérias presentes no intestino grosso, gerando como produtos finais os ácidos graxos de cadeia curta, poderiam regular e inibir a diferenciação de células neoplásticas, o que poderia prevenir o câncer. Mas isso, lembrando, está sendo estudado ainda. Um dos primeiros sinais de carência de fibras no organismo é a constipação. Quando o consumo é insuficiente, observa-se aumento do tempo do trânsito intestinal, diminuindo o volume de água do bolo fecal, tornando as fezes ressecadas e escassas. A longo prazo, o consumo insuficiente de fibras alimentares pode promover o risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. A alimentação pobre em fibras pode aumentar o risco do desenvolvimento de diverticulose em indivíduos com maior predisposição, uma vez que a falta de fibras reduz o volume fecal e prolonga o período do trânsito intestinal, aumentando a pressão na luz do intestino e o risco de hérnias. Fontes de fibras. As fibras solúveis e insolúveis podem ser encontradas nas frutas e nos cereais integrais, como arroz, trigo, centeio, cevada e aveia. As leguminosas, como feijões, lentilha, grão de bico e ervilha, são fontes de fibras solúveis. Já as verduras e legumes contam com uma boa quantidade de fibras insolúveis. Suplemento de fibras. A suplementação de fibras alimentares pode ser indicada em indivíduos que não conseguem atingir a quantidade mínima ideal de fibras pela alimentação, apresentando queixas como constipação ou diarreia, em que é necessária a regulação do trânsito intestinal pela suplementação de fibras solúveis. É importante frisar que, independentemente do uso ou não de suplementos, a alimentação equilibrada e o hábito de vida saudáveis devem ser estimulados com o objetivo de se obter todos os efeitos benéficos
que os alimentos fontes de fibras alimentares podem proporcionar e de que é necessário o acompanhamento de profissional de saúde para avaliar a indicação do suplemento de fibra alimentar e de acordo com as necessidades individuais. Lembrando, tudo que vocês aprendem nos vídeos desse canal ou de outros canais, você precisa ter um acompanhamento antes de tomar um suplemento, antes de tomar a medida mais radical. Você precisa ter o acompanhamento de um nutricionista, de um profissional da nutrição, porque ele vai te passar as indicações necessárias para o seu caso, né, individual. Medidas para aumentar o consumo de fibras. Algumas atitudes simples do seu cotidiano são capazes de aumentar a ingestão de fibras e de outros nutrientes também. São elas: na hora de escolher arroz, pães e massas, prefira as versões integrais em substituição aos refinados, já que boa parte das fibras e alguns nutrientes são perdidos com o refinamento dos cereais. Para uma melhor adaptação às versões integrais, uma estratégia simples é incluir metade da porção na versão integral e metade na versão refinada, e gradualmente aumentar a proporção da parte mais rica em fibras. Nas refeições principais, reserve ao menos metade do espaço do seu prato para porções de legumes e verduras. Mantenha os feijões na sua dieta. Esse alimento é uma ótima fonte de fibras insolúveis e solúveis. Nos lanches intermediários, o café da tarde e a ceia principalmente, que eu falei no vídeo passado, uma sugestão é incluir palitinhos crus de legumes como cenoura e pepino, além de incluir também no preparo de sanduíches vegetais folhosos como agrião, rúcula, alface e repolho. As frutas também devem fazer parte da alimentação diária, dando preferência ao consumo de frutas inteiras, com casca e o bagaço. No caso do consumo da fruta na forma de sucos naturais, a recomendação é evitar coar a bebida. Leia os rótulos dos produtos que está comprando, assim você consegue optar por aquele com maior quantidade de fibras. Por último, muitos legumes podem ser ingeridos com as cascas, como batata doce e cenoura. É só você lavar muito bem antes de consumir. Quantidade de fibras recomendada. São recomendados para indivíduos adultos acima de 20 anos o consumo de ao menos entre 25 e 35 gramas de fibras alimentares, sendo cerca de 70 a 75% de fibras insolúveis e 20 a 30% de fibras solúveis diariamente. No entanto, em muitos países, o consumo de fibras é muito inferior ao orientado, devido à adoção de hábitos alimentares pouco saudáveis. Riscos do consumo de fibras em excesso. Raramente são observados efeitos adversos graves decorrentes do consumo excessivo de fibras alimentares pela alimentação. Em alguns alimentos fontes de fibras, como cereais integrais e alguns vegetais folhosos, a presença de outros componentes como o fitato e oxalato, respectivamente, podem interferir na absorção de minerais, diminuindo a sua disponibilidade, como zinco, ferro e cálcio, nutrientes que demandam maior cuidado, especialmente em grupos populacionais específicos, como crianças, gestantes e idosos. Para alguns grupos de pessoas, ingerir fibras pode ser prejudicial. É o caso de quem tem luz intestinal reduzida, como a doença de Crohn. Uma alimentação pobre em fibras pode ser benéfica durante o período de inflamação e crise para a redução da dor abdominal e outros sintomas. Indivíduos com trânsito intestinal acelerado e grave distensão abdominal também necessitam de restrição de fibra alimentar até a melhora dos sintomas, quando então a alimentação deve ser gradualmente normalizada. Então é aquela velha dica de sempre, quando você tem algum tipo de problema, é bom você ir no médico ou ir no nutricionista, que ele vai te falar com mais exatidão o que você pode ou não fazer. Agora vamos para a surpresa que eu prometi. Aí na descrição tem 2 links extremamente importantes. Um deles é a dieta de 17 dias, que é um e-book completo para você aprender do zero como emagrecer de forma saudável e rápida em apenas 17 dias. Mesmo que você não tenha muito tempo disponível ou não saiba nada sobre alimentação saudável ou perda de peso, você vai contar com um grupo VIP no Facebook e uma lista de transmissão VIP diária no WhatsApp com instruções especiais do desafio. Ele também conta com mais de 250 receitas, low carb e detox, exercícios, áudios para combater as crises de ansiedade e compulsão alimentar e uma comunidade de pessoas motivadas a perderem peso de forma saudável e sem sofrer. O outro
Link é um programa de emagrecimento natural, com base exclusivamente na alimentação correta e equilibrada. São mais de 120 receitas. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Deixa seu like, deixa seu comentário que você me incentiva bastante. Muito obrigado e até o próximo vídeo.